E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, PET volume 2, semana 3, 4, vamos aí com a questão 1. No caso desse PET, ele só tem uma questão, mas em compensação tem A, B, C, D, E, F, G. Vamos lá, no caso a letra A. Meios físicos compostos por diferentes materiais têm diferentes índices de refração, como por exemplo o diamante, 2,42, e a água, 1,33. Aí vem aqui a pergunta: o que é o índice de refração e a quais grandezas ele está relacionado? Procure a expressão matemática que é usada a sua determinação. Então vamos lá. Basicamente, quando se fala de índice de refração, nós temos duas expressões matemáticas. Nós temos uma expressão que é para determinar o índice de refração, ela é dada por essa aqui, ó. O índice de refração, que normalmente a gente utiliza a letra N para identificar ele, é calculado através de C sobre V. O que significa isso? O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz, ok? No vácuo e a velocidade da luz em um meio. Como assim? Vácuo e meio. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o índice de refração nada mais é do que uma forma de você determinar ali como a luz vai se propagar em um determinado meio. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um raio de sol, ok? E ele está chegando na superfície do oceano, por exemplo. Tá? Então vem o raio de sol aqui assim. Esse raio de sol é uma representação de uma luz, certo? Quando ele se aproxima aqui, isso aqui é essa divisão entre água está embaixo. Água. E aqui tem ar ou atmosfera, tanto faz. Água e ar. O que acontece é que a luz, ela se propaga no ar, certo? Ou seja, isso aqui, para a luz, essa parte de cima, é como se fosse um meio. A luz, ela consegue passar por esse meio, certo? Ela vem, passa pela atmosfera do jeito que ela quiser. Só que a água também tem uma característica semelhante, porque mesmo que tenha uma quantidade de água aqui na minha frente e venha a luz de lá, essa luz ela chega até mim, passando por dentro da água. Então a água, ela também é conhecida como um meio, ok? Onde a luz ela consegue passar, transitar. Então, por exemplo, se a luz vem de lá para os meus olhos e eu coloco uma parede aqui na minha frente, essa luz não vai chegar até mim. Por quê? A parede é uma barreira. Agora, se essa parede for feita de água, vamos supor que eu consiga fazer uma parede de água, a luz que vem de lá, ainda assim, embora eu vou ver um pouco deformado e tudo mais, dependendo da turbulência ali da água, aquela luz ela vai atravessar a água e vai chegar nos meus olhos. O que significa que a água... E eu escrevi ao contrário aqui, né? Escrevi H. Que a água... Ok? Que a água, na verdade, é um meio, tá? Tanto o ar quanto a água são meios. Só que tem uma diferença. A luz, pensa na luz como se fosse uma pessoa. Quando você está correndo ali no ar, ou seja, você está de boa aqui no chão, certo? Correndo. Você tem uma certa facilidade para se locomover. Você consegue atingir uma certa velocidade. Agora, quando você entra na água e você tenta correr, é mais difícil, não é? É muito difícil correr na água. A água ela apresenta uma resistência para a gente se mover nela, certo? E a luz, ela mais ou menos encara esse tipo de resistência. O que significa? Que quando a luz se move aqui em cima, no ar, ela tem uma velocidade. Mas quando ela entra dentro da água, ela tem outra velocidade. E isso não vale somente para ar e água. Isso vale para qualquer meio que nós chamamos de translúcidos. São meios que a luz consegue passar. Vidro é plástico transparente, tudo aquilo que for meio transparente, que a gente consegue passar a luz, e tem um certo índice de refração, tá? Acrílico é muito comum, vidro é muito comum em aparecer em questões de concurso e tudo mais. Entendendo a ideia do que é o índice de refração, nós temos que, para finalizar essa resposta, entender o seguinte: essa expressão é uma expressão que permite você relacionar o índice de refração com a velocidade
que a luz vai ter dentro daquele meio, tá? Que pode ser água, pode ser um vidro, pode ser qualquer coisa. Lembrando que a velocidade da luz, quando a gente fala, a velocidade da luz é tanto, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Essa é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso aqui é no vácuo, é a velocidade padrão da luz. Quando a gente fala que a luz é a coisa mais rápida que existe, certo? Beleza, ela é a coisa mais rápida que existe, mas qual é o maior valor possível? É quando ela está no vácuo. Quando ela vai para dentro de um meio, como o vidro ou coisa do tipo, a velocidade dela reduz, tá bom? Basicamente, isso é essa a importância do índice de refração. Só que no final da questão, ele pede para que você pesquise a fórmula ali que utiliza essa determinação. Aqui, a gente consegue determinar o índice de refração. Só que existe uma fórmula muito conhecida e muito famosa, que é a principal fórmula desse conteúdo para vocês, que é conhecida como Lei de Snell. O que a Lei de Snell diz? Ela vem com essa fórmula aqui, ó. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, tá? Essa é a famosa lei de Snell. É através dessa lei, ok? É através dessa lei que a gente consegue determinar um desvio que a luz vai ter ao atravessar um meio. Como assim? Se a gente pegar aqui uma interface, novamente, ar, ok? Ar e água. Vou colocar H2O. Ar e água. Quando a luz vem do sol e vai passar ali para dentro da água, ela vem com um certo ângulo. E aí incide ali na superfície, só que ela não continua seguindo essa mesma trajetória que ela seguiria caso não existisse aquela mudança de meio. Ela sofre um pequeno desvio. Esse desvio, nesse caso aqui, vai ser um pouquinho para cá assim, ó. A luz ela vai vir para cá. Ou seja, ela mudou a direção dela. A gente veio estudando no início do PET 1 que a luz ela se propaga em linha reta. Isso é verdade, desde que o meio seja o mesmo, seja constante, seja homogêneo, certo? Aqui eu não tenho um meio homogêneo. Aqui em cima é a ar, aqui embaixo é a água. Ou seja, eu tenho uma troca do meio. Quando eu tenho essa troca de meio, aí a luz não se propaga em linha reta. Ela tem um desvio. E aí esse desvio é calculado e determinado através dessa lei de Snell. Só que note que para eu usar a lei de Snell e tudo mais, que no fundo a lei de Snell ela vai servir para você determinar os ângulos. Aqui existe um ângulo e aqui existe um ângulo. Um ângulo de incidência que a gente chama de θ1, aqui tem um ângulo de refração que a gente chama de θ2. Eu jogo uma luz com um ângulo de 45. Quando ela entrar na água, qual vai ser o ângulo que ela vai estar? É 45? Não, não é 45. Como eu determino esse ângulo? Utilizando a lei de Snell. Aí no caso, eu vou buscar aqui o θ2. Só que para eu achar o θ2, eu vou precisar do índice de refração do meio de baixo, que aqui no caso é água, e do índice de refração de cima, que aqui no caso é o ar. Então, qual é a principal aplicação dessa lei? Nós estamos estudando desde o PET 1, do PET 2, que a importância dos espelhos planos, espelho côncavo, espelho convexo, tudo isso serve para a gente manipular a luz, certo? E quando a gente fala de manipulação da luz, isso também significa manipulação das imagens, correto? A maior aplicação desta lei nos dias de hoje é o desenvolvimento de tecnologia que utilizam lentes. Então, aonde está aplicado isso na vida no nosso cotidiano? Nos óculos. Os óculos nada mais são do que um pedaço de vidro, tá? Vou colocar aqui um pedaço de vidro, que quando a luz chega, esse vidro vai deformar a direção, vai mudar a direção da luz, ok? Fazendo com que a pessoa enxergue. A pessoa ela tem algum problema de visão, de modo que quando a luz chega no olho dela, não chega da maneira certa. E aí, para isso, a gente utiliza os óculos, que é um pedaço de vidro com um certo formato e tudo mais. E o formato pode variar dependendo do problema da pessoa, certo? Esse pedaço de vidro vai mudar a direção da luz para corrigir
A pessoa que tem um problema de visão, em geral, usa óculos justamente para mudar essa direção da luz que, no caso, está chegando errada no olho dela, que é um problema da malformação do olho ali, e aí você utiliza a lei de Snell. Se não fosse a lei de Snell, não existiriam óculos. E as pessoas que na época que nasciam com problema de visão, viviam sua vida com problema de visão. E normalmente, há muito tempo atrás, nem tinha uma vida tão longa, uma vez que não tinha lugar, não tinha um acolhimento da sociedade por pessoas que tinham algum problema de visão ou coisa do tipo. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na questão B, porque como são questões longas e explicativas, eu vou separar essa questão em A, B, C, D, cada uma em um vídeo. Valeu!